Ele é líder de igreja. Sente-se incomodado ao ver sua parceira reprimindo e condenando os outros. Ele busca a verdade e descobre os fatos. Ele vê claramente que a essência da sua parceira é maligna. Mas por que hesita em expô-la e denunciá-la? Que segredos estão escondidos por trás disso? Que escolha ele faz? Em 2015, eu soube que a irmã Shen foi demitida por não fazer trabalho prático, competir por fama e status, e espalhar críticas sobre sua parceira, o que perturbou o trabalho da igreja. Após ser dispensada, por meio de comunhão, poda e tratamento, ela entendeu sua transgressão e corrupção, sentiu remorso e se arrependeu. Linkin, minha parceira, foi parceira da irmã Shen antes. Quando ouviu que a irmã Shen foi classificada como falsa líder, disse: a irmã Shen se achava acima de todos. Quando lhe falava, costumava me ignorar, desprezava os outros e era arrogante. Ela até semeou disputas para ganhar status. Só um anticristo faria tais coisas. Não deveriam chamá-la de falsa líder, mas de anticristo. Ela queria pedir a redefinição da irmã Shen. Outra parceira, Xiaomin, concordou com Linkin. E o que você achou disso? Na hora eu pensei, a irmã Shen é presunçosa e sua arrogância é séria. Mas não fez nenhum grande mal, nem costumava perturbar. E após a dispensa, ela se arrependeu e refletiu. Ela aceita a verdade. Classificá-la como um anticristo com base apenas na transgressão e na corrupção temporária não seria ir longe demais? Sim. Seria prejudicar injustamente uma pessoa boa. Então, compartilhei minhas opiniões com elas. Mas Linkin não aceitou e disse: você não entende o comportamento da irmã Shen. Não podemos deixar passar nenhum dos anticristos. Ela citou mais algum comportamento da irmã Shen? Citou? Não. Ao insistir em caracterizar a irmã Shen como anticristo, ela não estava exagerando? Estava. Na época, eu fiquei um pouco incomodado. Mas o que Linkin fez me surpreendeu ainda mais. Linkin pediu a Xiaomin para juntar avaliações da irmã Shen, sem pedir aos líderes superiores. Depois organizou uma reunião para analisar a irmã Shen. Isso vai contra os princípios. Sim. Na reunião, Linkin reiterou como a irmã Shen se comportou com arrogância antes. E enfatizou que a irmã Shen agiu arbitrariamente, sem dizer se essa corrupção era momentânea ou constante. Nem se a irmã Shen poderia aceitar a verdade mais tarde ou se ela se arrependeu. Então ela enganou a todos ao caracterizar a irmã Shen como anticristo. Correto. Uma irmã notou que essa reunião foi para humilhar a irmã Shen e fez questão de lembrar a Xiaomin. O que está tentando alcançar fazendo isso? Isso é vontade de Deus? Você não pode caracterizar arbitrariamente os outros. Isso ofende a Deus. Sim. Xiaomin ficou com um pouco de medo e achou que tratar a irmã Shen assim era demais. Então contou a Linkin e a mim suas dúvidas. O que a Linkin disse? Ela respondeu irada. Quando queremos praticar a verdade, Satanás nos perturba. Que coisa ridícula de se dizer. Ela dizia praticar a verdade, mas condenava quem discordasse de suas ações. Sim. Ela aceitou o conselho de Xiaomin e reavaliou as coisas? Aceitou? Não. Ela reanalisou o comportamento da irmã Shen e frisou que, por ciúmes da parceira, a irmã Shen a julgou e a reprimiu. Linkin disse também que ela era arbitrária e demitia à vontade. O que Linkin mencionou era muito sério. Xiaomin foi convencida e ficou do lado de Linkin. Eu fiquei um pouco inseguro. E se a Linkin estivesse correta? Quando Linkin
usou as palavras de Deus, revelando que os anticristos formam grupos para dar uma comunhão plausível, eu fiquei ainda mais confuso. A análise dela podia estar certa. Será que os líderes superiores julgaram erroneamente um anticristo como falso líder? Se fosse esse o caso, eu não tinha me tornado alguém que fala por um anticristo sem discerni-lo? Eu poderia ser acusado de defender um anticristo. Arruinaria minha reputação. Decidi ficar ao lado de Lin Qin e Xiaomin. Se estivesse errado, a culpa não seria só minha. Seria melhor que ser revelado como errado e levar a culpa toda. Determinar um falso líder ou anticristo é uma questão importante de princípio. Temos que ser cautelosos. Certo. Quando eu estava prestes a concordar com elas, eu me senti incomodado. Pensei que, até ter certeza, não podia simplesmente ouvir alguém. Se a irmã Shen não fosse um anticristo e eu seguisse cegamente as outras, eu estaria condenando e arruinando alguém, o que ofende a Deus. Uma transgressão nunca pode ser apagada. Com a consciência pesada, não segui a Lin Qin. Graças a Deus. Que bom que você praticou assim. Não se deve seguir os outros às cegas. Certo. Exato. Depois, busquei a verdade sobre como discernir os anticristos. Na palavra de Deus eu li. Alguém que só tem caráter de anticristo não pode ser classificado como anticristo. Só os que têm a natureza e a essência de anticristos são anticristos genuínos. É claro que há diferenças na humanidade externa dos dois. E, controlados por tipos diferentes de humanidade, suas posturas em relação à verdade não são iguais. E quando as posturas em relação à verdade não são iguais, suas estradas diferem, e os princípios e as consequências de suas ações também são diferentes. Como quem tem caráter de anticristo tem consciência operante, tem razão, conhece a vergonha e ama a verdade. Quando revela seu caráter corrupto, ele sente reprovação, autorreflete e admite seu caráter corrupto e a revelação disso, o que o capacita a renunciar à carne e ao seu caráter corrupto, a praticar a verdade e se submeter a Deus. No caso de um anticristo, isso não acontece. Como não tem consciência operante, nem atenção conscienciosa, nem conhece a vergonha, quando revela seu caráter corrupto, não avalia de acordo com as palavras de Deus se sua revelação é certa ou errada, se é um caráter corrupto ou uma humanidade normal, se ele se conforma à verdade. Ele não reflete sobre essas coisas. Como então ele se comporta? Ele defende que o caráter corrupto que revela e a estrada que escolhe são corretos. Ele acha que tudo que faz está certo, que tudo que diz é certo. Ele protege a si mesmo. Não importa quão grande seja o mal que faz, quão severa seja a corrupção que revela, ele não conhece a gravidade do assunto. E certamente não tem ciência do caráter corrupto que revelou. Tampouco põe seus desejos de lado, renuncia à sua ambição, ou se rebela contra seu caráter corrupto, a favor de escolher uma senda como a de obedecer a Deus e à verdade. Podemos ver, a partir desses dois desfechos, que quem tem caráter de anticristo tem a chance de entender e praticar a verdade e obter salvação. Enquanto alguém com essência de anticristo não entende nem pratica a verdade, nem pode obter salvação. Essa é a diferença entre os dois. No passado, alguns líderes e obreiros revelaram caracteres de anticristo. Eram devassos, arbitrários e autocráticos, mas não cometeram nenhum mal óbvio, e sua humanidade não era terrível. Por meio de poda e tratamento, da ajuda dos irmãos, de transferência ou substituição, sendo negativos por um tempo, eles se conscientizam de que revelaram corrupção e se dispõem a se arrepender. E pensam, o mais importante é persistir no meu dever,
Eu trilhava uma senda de anticristo, mas não fui classificado como um. Foi misericórdia de Deus. Devo crer bem e buscar com sinceridade. A senda de buscar a verdade é correta. Aos poucos dão meia volta e se arrependem. Tem boas manifestações. Eles conseguem buscar os princípios da verdade em seu dever quando interagem com outros. Em todos os aspectos, estão caminhando numa direção melhor. Eles não mudaram? Isso é deixar a senda do anticristo para trilhar a senda de praticar e buscar a verdade. Há esperança e chance para eles de obter salvação. Pode-se classificá-los como anticristos, porque uma vez exibiram algumas manifestações dos anticristos ou seguiram a senda deles, mas é claro que não. Os anticristos não têm vergonha e nunca se arrependem. São de caráter malicioso e mau e estão fartos da verdade. Quem está farto da verdade pode praticá-la ou se arrepender? Seria impossível. Ele está farto da verdade e, por isso, ele nunca se arrependerá. Amém. Amém. Que passagens apropriadas. Explicam bem como discernir os anticristos. Sim. Podemos discerni-los olhando para a sua humanidade e sua atitude em relação à verdade. Sim. Certo. Os anticristos genuínos são venenosos e malfeitores. Eles não têm consciência, nem vergonha. E não importa quanto dano causem ao trabalho da igreja ou à entrada dos outros na vida, sua consciência não se incomoda. Eles estão fartos da verdade e a odeiam. E nunca admitem seu erro ou se arrependem. Certo. As pessoas com caráter de anticristo não são más na humanidade. Embora às vezes tenham manifestações de anticristo, tais como ser arbitrárias, agir sozinhas e rejeitar a dissidência, por meio de poda e tratamento ou dispensa e ajuste, elas podem buscar a verdade e refletir, sentir remorso, arrepender-se genuinamente e mudar. Alguns falsos líderes podem refletir depois de ser dispensados e, no fim, podem buscar a verdade. Se os chamarmos de anticristos porque seus comportamentos assemelham-se aos dos anticristos, estamos sendo injustos. Certo. Se não entendemos a verdade, é fácil ficar confuso. Sim. É fácil tratar quem tem disposição de anticristo como anticristo. Verdade. A essência dos anticristos é má. Eles odeiam a verdade. Sua consciência não se incomoda e nunca se arrependem. Sim. Reli os arquivos que Lin Qin juntou sobre os comportamentos da irmã Shen. A maioria apenas mostrava corrupção, arrogância, desprezar os outros, ser arbitrária, transferir pessoas sem discutir com os colegas e assim por diante. E ela atraiu os irmãos para julgar a parceira, o que interrompeu a vida de igreja. Isso foi um ato maligno. Mas não era seu comportamento habitual. No passado, ela nunca reprimiu ou julgou os outros. Após sua dispensa, ela foi capaz de refletir sobre sua transgressão e seu caráter corrupto, e pôde se odiar e se arrepender. Ela não se recusou a mudar. Com base nisso, ela só tinha algumas manifestações de anticristo, não uma essência de anticristo. Certo. Nomeá-la anticristo por causa dessa transgressão seria exagero e não estaria de acordo com os princípios da verdade. Sim. Seria reprimi-la e condená-la, o que é um ato maligno. Certo. Graças a Deus. Agora vejo isso com clareza. Sim. Depois, explicaram-nos de novo a diferença entre manifestações e essências corruptas. Eu pensei, agora Lin Qin deve entender e não se apegar mais a isso. Inesperadamente, após a reunião, Lin Qin nos disse: a liderança superior está protegendo a irmã Shen. Eles não olham a essência dos comportamentos dela. Talvez a estejam protegendo por achar que ela tem algum calibre. Eu pensei, por que Lin Qin está se agarrando a essa única transgressão da irmã Shen? Os líderes não comungaram com clareza? A irmã Shen só mostrou corrupção. Foi uma transgressão temporária. Não pode ser definida como anticristo. Sim. Mas Lin Qin e seu grupo não aceitavam. Ela disse que se os líderes não lidassem com a irmã Shen, denunciariam aos superiores.
Li Qin punia a irmã Shen maldosamente. Sim. A postura de Lin Qin era tão teimosa. E as outras 2 parceiras ficaram ao lado dela. Eu era o único que discordava delas. Isso me deixou perturbado. Se eu continuasse a aprovar a decisão dos líderes, Lin Qin diria que eu adorava status, não tinha discernimento e repetia o que os líderes diziam? Mas, se eu concordasse com elas, não estaria condenando alguém às cegas? Achei melhor dizer que não sabia discernir. Assim, ocultaria minhas reais opiniões e não diriam que eu estava do lado de um anticristo. Então, num tom vacilante, eu disse: sei pouco sobre as ações da irmã Shen, então não sei como classificá-la. Não defender princípios foi tolerar a maldade delas. Sim. A expressão da Lin Qin mudou quando viu que eu não a segui. Depois, elas me evitaram quando discutiram sobre denunciar a irmã Shen. Senti-me isolado e foi muito incômodo. Fiz algo de errado. Por que elas estão me tratando assim? Foi perturbador e eu não conseguia ficar calmo. E se dissessem que eu não entendia a verdade e não sabia discernir, continuariam a me rejeitar por causa disso? Ao pensar nisso, eu ficava ainda mais deprimido. Esqueça. Se elas não me ouvem e não querem que eu me envolva, não o farei sem necessidade e elas não vão inventar razões para me demitir por ofendê-las. Tratem a irmã Shen como quiserem. Não é da minha conta. Mas depois senti repreensão no meu coração. Eu não estou fugindo. Não estou protegendo o trabalho da igreja. Como você mudou as coisas depois disso? Como? Então, mais tarde, eu comunguei meu estado com meus líderes. E eles me lembraram de buscar a vontade de Deus e defender o trabalho da igreja. E que se eu fosse passivo ou quisesse escapar porque Lin Qin estava me isolando, estaria ignorando minha responsabilidade. Sim. Após ouvir os líderes, vi que só estava considerando meus interesses. Eu vi que a irmã Shen estava sendo reprimida, mas não me importei. Quis fugir para não ser excluído. Eu fui tão egoísta. Depois, li nas palavras de Deus e então vi minha natureza mais claramente. Deus Todo-Poderoso diz: que caráter é esse quando as pessoas não assumem responsabilidade pelo seu dever? Cumprem-no de maneira descuidada e superficial, agem como bajuladores e não defendem os interesses da casa de Deus. Isso é astúcia. É o caráter de Satanás. O item mais marcante nas filosofias de vida do homem é a astúcia. As pessoas pensam que, se não forem astutas, serão suscetíveis a ofender os outros e incapazes de se proteger. Elas pensam que devem ser astutas o suficiente para não machucar nem ofender ninguém, mantendo-se assim seguras, protegendo seu sustento e ganhando uma posição firme entre as multidões. Todos os incrédulos vivem segundo a filosofia de Satanás. Todos eles são bajuladores e não ofendem ninguém. Você veio para a casa de Deus, leu a palavra de Deus e ouviu os sermões da casa de Deus. Por que então você é sempre um bajulador? Os bajuladores só protegem os próprios interesses e não os interesses da igreja. Quando veem alguém cometendo o mal e prejudicando os interesses da igreja, eles ignoram. Gostam de ser bajuladores e não ofendem ninguém. Isso é uma irresponsabilidade. E esse tipo de pessoa é astuto e inconfiável demais. A fim de proteger vaidade e reputação, e a fim de manter seu bom nome e seu status,
Algumas pessoas ficam felizes em ajudar os outros e se sacrificar por seus amigos, não importa o custo. Mas quando precisam proteger os interesses da casa de Deus, a verdade e a justiça, elas não cultivam tais boas intenções, que desapareceram completamente. Quando deveriam praticar a verdade, elas não o fazem. O que está acontecendo? A fim de proteger dignidade e reputação, elas pagam qualquer preço e suportam qualquer coisa. Mas quando precisam fazer trabalho real, proteger coisas positivas e proteger e prover para o povo escolhido de Deus, por que elas não têm mais a força para pagar qualquer preço e suportar qualquer coisa? Isso é inconcebível. Na verdade, elas têm um tipo de caráter que está farto da verdade. Por que dizer que seu caráter está farto da verdade? Porque sempre que algo envolve dar testemunho de Deus, praticar a verdade, proteger o povo escolhido de Deus, lutar contra as enganações de Satanás ou proteger coisas positivas, elas fogem e se escondem, e não fazem o que é adequado. Onde estão sua conduta e seu espírito heróicos para suportar sofrimento? Onde elas os usam? É fácil ver isso. Mesmo que alguém as critique e diga que não deveriam ser tão egoístas e desprezíveis e proteger a si mesmas, elas não ligam muito. Elas dizem a si mesmas: eu não faço essas coisas e elas não se aplicam a mim. Que bem agir assim faria para o meu status e a minha fama? Elas não são pessoas que buscam a verdade. Gostam de buscar status e fama e simplesmente não fazem o trabalho que Deus lhes confiou. Portanto, quando deveriam fazer o trabalho da igreja, elas decidem fugir. Em seu coração, elas não gostam de coisas positivas e não se interessam pela verdade. Isso mostra claramente que elas estão fartas da verdade. Só aqueles que amam a verdade e possuem a realidade da verdade podem dar um passo adiante quando exigido pelo trabalho da casa de Deus e os escolhidos. Só eles podem se levantar com coragem e comprometidos com o dever de testificar de Deus e comungar a verdade, levando os escolhidos de Deus para a trilha certa e permitindo que eles alcancem obediência à obra de Deus. E só essa é uma atitude de responsabilidade e a manifestação de se importar com a vontade de Deus. Amém. Amém. Pela palavra de Deus, eu vi que era muito astuto. Lincoln queria classificar a irmã Shen como anticristo. Eu não concordava com isso. E sabia que estavam condenando a irmã Shen injustamente. Mas temia ser condenado ou dispensado. Para proteger status e prestígio, eu disse algo ambíguo. Não ousei manter a opinião correta. Conspirei a favor dos meus interesses e tentei me proteger. Não protegi o trabalho da igreja. E não considerei que o trabalho da igreja poderia ser interrompido. Isso envolvia o trabalho da igreja e a entrada dos irmãos na vida, mas fingi estar confuso, para não ofender ninguém. E para manter a posição, falei contra os princípios. Eu fui muito astuto. Não só astuto, mas farto da verdade. Praticar a verdade e proteger o trabalho da igreja é algo justo. Mas quando meus interesses foram ameaçados, não a pratiquei. E até pensei que sofreria por ser justo. Não era uma aversão às coisas positivas e à verdade? Estava muito arrependido. Antes, eu só sabia que era egoísmo e engano não praticar a verdade. Agora entendi que conhecer a verdade, mas não praticar, é o caráter de estar farto da verdade. Certo.
Depois meus líderes me lembraram que, após a demissão da irmã Shen, Lincoln a estava denunciando como anticristo e não pararia até que ela fosse expulsa, o que já não era mais só corrupção. Sim. Se a intenção de Lincoln era discernir o anticristo e manter o trabalho da igreja, mas não discernia bem, quando os líderes comungaram os princípios da verdade, ela deveria ter visto seus erros e visto corretamente a transgressão da irmã Shen. Em vez disso, ela não aceitou a comunhão e não largou a irmã Shen. E isso tem a essência de reprimir e punir. Certo. Os líderes me pediram para investigar Lincoln e descobrir a verdade sobre o assunto. E concordei. Mas quando ia perguntar aos outros sobre o assunto, quis me retirar de novo. Não foi apenas Xiaoming que não discerniu a Lincoln. Até alguns irmãos na igreja ficaram do lado dela. Se eu tentasse descobrir a verdade em segredo, e eles contassem a Lincoln, ela e seu grupo tentariam me remover. Comecei a me sentir em conflito de novo. Mais tarde, lembrei-me das palavras de Deus. Vocês dizem se importar com o fardo de Deus e que defenderão o testemunho da igreja. Mas quem o fez? Pergunte-se. Você se importa com o fardo de Deus? Você pode praticar a justiça para Deus? Pode se levantar e falar por mim? Pode colocar a verdade em prática firmemente? Tem coragem para lutar contra todos os atos de Satanás? Pode deixar as emoções de lado e expor Satanás pela minha verdade? Pode permitir que minhas intenções sejam cumpridas em você? Você ofereceu seu coração nos momentos mais cruciais? Você é alguém que faz a minha vontade? Faça a si mesmo essas perguntas e pense sobre elas com frequência. Amém. Amém. As palavras de Deus me tocaram. Diante das perguntas de Deus, eu me senti um covarde tímido. Sempre queria fugir. Não considerava o fardo de Deus. Eu não protegi o trabalho da igreja por medo de ofender os outros e me prejudicar. Eu fui tão egoísta. Percebi que esse era um ambiente arranjado por Deus e um teste para mim. O comportamento de Lincoln estava perturbando a vida de igreja. Se eu não me impusesse agora, Lincoln causaria danos ainda maiores ao trabalho da igreja. Sim. Minha timidez e o medo eram falta de fé em Deus. Sim. Eu não acreditava que tudo estava nas mãos de Deus. Então sempre temia ser reprimido. Sim. Deus é justo. A verdade reina na casa de Deus. Quem é negativo e malfeitor não se firmará aqui. Minha fé era pequena. Então, eu vim para diante de Deus e orei. Deus, eu tenho medo e timidez. Por favor, dá-me fé para que eu possa defender o trabalho da igreja. Amém. Amém. Depois de orar, pensei em um líder de grupo que era correto e tinha discernimento. Então, pedi a ele que trabalhasse comigo na investigação. Depois de verificarmos os relatos de Lincoln sobre as manifestações de anticristo da irmã Shen, ficamos muito surpresos. O que houve? Alguns desses relatórios não eram factuais. Em alguns, ela mostrou corrupção, mas não eram problemas de essência. Ao condenar a irmã Shen como anticristo com base nisso, ela não estava distorcendo os fatos para suprimir a irmã Shen. Um diácono também viu que Lincoln era implacável com a irmã Shen e a avisou para não fazer o mal. Mas Lincoln foi indiferente e insistia em condenar a irmã Shen como anticristo. Vimos que Lincoln odiava tanto a irmã Shen que a queria expulsa. Então, investigamos a parceria de Lincoln com a irmã Shen. Porque o calibre e a capacidade da irmã Shen eram muito melhores. Os líderes de nível superior confiaram muito trabalho importante à irmã Shen. Lincoln achou que a irmã Shen lhe roubou o holofote
Então ficou com ciúme. E a irmã Shen sempre apontava problemas no trabalho dela. Então Lin Qin guardava rancor dela e ficou procurando uma chance de se vingar. Quando a irmã Shen violou princípios e se mostrou uma falsa líder, Lin Qin aproveitou para caracterizá-la como anticristo e expulsá-la. Por punir alguém assim, Lin Qin era malfeitora. Certo. Com certeza. No início, achei que ela condenava a irmã Shen por não entender a verdade. Mas vi que o desejo de vingança da Lin Qin era tão forte que ela distorceu os fatos para atrair as pessoas a também condenar a irmã Shen. Que essência maligna! Sim. Por meio da revelação na palavra de Deus, eu vi a essência de Lin Qin com mais clareza. Deus Todo-Poderoso diz: o que é um dissidente? Quem são as pessoas que um anticristo vê como dissidentes? No mínimo, são aquelas que não levam o anticristo a sério como líder. São aquelas que não o admiram nem adoram, que o tratam como uma pessoa comum. Esse é um tipo. Há também aquelas que amam a verdade, buscam a verdade, buscam uma mudança em seu caráter e buscam o amor a Deus. Elas seguem uma estrada diferente da do anticristo e são dissidentes aos olhos do anticristo. Além disso, qualquer um que ousa oferecer ao anticristo as suas sugestões e ousa expô-lo, ou cujas opiniões são diferentes das dele, é visto como um dissidente. E existe ainda outro tipo. Aqueles que são iguais ao anticristo em termos de calibre e habilidade, cuja capacidade de fala e ação é semelhante à dele, ou que ele vê como superiores a ele e que são capazes de identificá-lo. Para um anticristo, isso passa dos limites. É uma ameaça ao seu status. Tais pessoas são os maiores dissidentes do anticristo. O anticristo não ousa negligenciar tais pessoas, nem afrouxar em relação a elas, nem um pouco. Ele as considera um espinho em seu lado e fica vigilante e em guarda contra elas a todo momento. Ele as evita em tudo que faz. Quando o anticristo vê que um dissidente vai identificá-lo e expô-lo, ele é tomado por um pânico todo especial. Ele fica desesperado para excluir e atacar tal dissidente, de modo que não fica satisfeito até ter removido esse dissidente da igreja. Para um anticristo, o dissidente é uma ameaça ao seu status e poder. Quem quer que ameace seu status e poder, não importa quem seja, os anticristos farão de tudo para cuidar dele. Se essas pessoas realmente não puderem ser levadas a seguir ou ser incorporadas às suas próprias forças, os anticristos as derrubarão ou expurgarão. No final, os anticristos alcançarão seu objetivo de ter poder absoluto e de ser sua própria lei. Essa é uma das técnicas que os anticristos usam habitualmente para manter status e poder. Eles atacam e excluem os dissidentes. Quando uma pessoa feroz é confrontada com qualquer tipo de exortação, acusação, ensino ou ajuda bem-intencionados, a sua atitude não é agradecer nem aceitar humildemente, mas sim enfurecer-se e sentir ódio extremo, inimizade e até mesmo um desejo de vingança. Claro que quando retalia contra outro por causa do ódio, ela não o faz porque tem um rancor antigo, mas porque essa pessoa expôs os seus erros. Isso mostra que, independentemente de quem o faz e independentemente da sua relação com o anticristo, apenas o ato de expô-la pode desencadear o seu ódio e instigar a sua vingança. Não importa quem seja,
se a pessoa que o faz compreende a verdade, ou se é um líder ou obreiro, ou um membro comum do povo escolhido de Deus. Se alguém expuser, podar e lidar com o anticristo, ele tratará essa pessoa como um inimigo e até mesmo dirá abertamente: se alguém lidar comigo, eu o tratarei com dureza. Se alguém lidar comigo e me podar, expuser os meus segredos, fizer com que eu seja expulso da casa de Deus e roubar minha parte das bênçãos, eu jamais o deixarei em paz. É assim que sou no mundo secular. Ninguém ousa causar problemas para mim. A pessoa que ouse me importunar ainda não nasceu. Esse é o tipo de palavras iradas que os anticristos falam quando encaram poda e tratamento. Quando falam essas palavras iradas, não é para intimidar os outros, nem é para desabafar para se proteger. Essas são promessas genuínas de maldade e elas podem recorrer a qualquer meio à sua disposição. Esse é o caráter feroz dos anticristos. Amém. Amém. Através da revelação da palavra de Deus, vi a motivação da Lin Kim. Ela dizia não querer deixar o anticristo livre, mas estava usando a justiça pública para uma vingança particular. Certo. Só porque a irmã Shen apontou os desvios no trabalho dela, ela ficou ressentida e usou a dispensa da irmã Shen para causar alvoroço. E aproveitou a transgressão da irmã Shen para caracterizá-la como anticristo. Depois que nossos líderes comungaram a diferença entre corrupção e maldade, ela não desistiu e ainda tentou reunir informações sobre a irmã Shen. Ela exagerou e condenou a irmã Shen e atraiu os irmãos para se juntar à condenação, na tentativa de remover a irmã Shen. Como a irmã Shen não foi tratada como ela esperava, ficou insatisfeita e espalhou que os líderes estavam protegendo a irmã Shen e enganou alguns para que tivessem preconceito contra os líderes. Porque eu tinha uma opinião diferente sobre a irmã Shen, ela me isolou. Quando foi lembrada e avisada, não só não aceitou, como disse que isso era perturbação de Satanás. Vimos que Lin Kim odiava a verdade e tinha um caráter muito cruel. Se alguém a discernisse ou ameaçasse o seu status, ela atacava, excluía, punia e retaliava. Lin Kim era uma malfeitora. Sim. Depois disso, relatei os fatos aos líderes que dispensaram Lin Kim. Colocaram-na em isolamento Certo. e observaram seu comportamento. Se causasse mais perturbações, seria expulsa. Foi bem resolvido. Graças a Sim. Deus. Graças a Deus. Xiaomin também ganhou discernimento sobre Lin Kim. Quando viu que seguira Lin Kim em fazer o mal, ficou com remorso e se odiou. Embora isso tenha acontecido há muito tempo, quando penso em como, durante esse processo, preferi ver o trabalho sofrer perdas para salvaguardar meus interesses, sinto muita vergonha. Sem a ajuda e a comunhão dos meus irmãos, eu não teria protegido o trabalho da igreja. Sim. Foi a palavra de Deus que me deu os princípios da prática. Se os interesses da igreja estão envolvidos, tenho que me impor e defendê-los. É uma responsabilidade inevitável. Graças Graças a a Deus. Deus.